Olá a todos, agora nessa videoaula vamos falar de uma ferramenta muito importante que é o editor de programas do Scilab, que é chamado de SciNotes. É nele que nós vamos escrever as instruções dos programas. Há várias maneiras para se abrir o editor, o SciNotes. Uma das maneiras é aqui no canto superior esquerdo, nesse ícone, você pode clicar e ele vai abrir. Então, o SciNotes é um editor de texto que aqui você vai digitar o texto aqui nessa janela, né? Uma outra maneira é você ir em aplicativos e clicar aqui em SciNotes, ele vai abrir da mesma forma. Você pode ainda no próprio console você escrever editor e dar Enter e ele vai abrir, ou então escrever SciNotes ou CNotes e dá Enter e ele vai abrir da mesma forma. Então são essas as formas que nós podemos abrir o editor de texto aí para digitar os programas. Depois que ele é aberto, nós podemos escrever o programa, e o programa pode ser apresentado de duas formas, através de um script e através de uma função. Nós vamos falar das duas formas. Primeiramente vamos falar dos scripts. Os scripts eles não têm argumentos de entrada como as funções. Então no script eu vou aqui no editor de texto, vou colocar minhas instruções, posso colocar comentários, por exemplo. Vamos nesse programinha que a gente vai fazer aqui, vamos calcular, por exemplo, o volume de uma esfera. Então vamos colocar aqui volume de uma esfera, só para a gente saber do que trata o programa. A gente pode colocar mais informações aí em forma de comentário. Então, para calcular o volume da esfera, eu vou precisar do raio. Eu vou chamar o raio de R e vou atribuir um valor aqui para ele, por exemplo, 5. Vou colocar ponto e vírgula aqui para não, quando eu executar o programa, ele não ecoar esse R igual a 5. E vamos colocar aqui o V de volume igual a, por exemplo, 4 terços de πr ao cubo, né? Então 4 terços vezes aí porcentagem π, aí vezes r, aí chapeuzinho ao cubo aqui, tá? Então o programa já está feito aqui. Agora vamos salvar o programa. Então a gente pode salvar aqui em arquivo, salvar como. A gente pode também usar o ícone aqui para salvar, tá? Então vamos salvar aqui, vamos colocar aqui, escolhe uma pasta. Aqui a gente vai escolher uma pasta que, no caso aqui eu vou colocar programas de Scilab. Eu vou colocar aqui curso Scilab e vou colocar o nome aqui para o programa. Vamos supor o nome do programa vai ser Esfera. Aí por convenção a extensão dele vai ser SCE. Então já está salvo aqui. A partir do momento que eu salvo, eu posso executar. Então, para executar o programa, nós vamos ter pelo menos três maneiras de executar o programa. Então, a primeira é utilizando aqui a aba executar. Aí eu posso clicar aqui e executar sem eco. Aí vamos observar que quando eu clicar aqui, o que vai aparecer aqui no console. Então, clicando aqui, aí observe que ele apareceu essa mensagem aqui, ó, exec, e aqui é o caminho, né, onde está o arquivo, o programa, tá?
Mas observe que ele não colocou aqui, não calculou o volume da esfera. Agora, se eu colocar aqui executar arquivo com eco, aí ele já executa. E observe que ele coloca todas essas informações aqui. Ele ecoa essa parte escrita aqui do programa e ele dá o resultado aqui, né, do volume da esfera de raio 5. Uma outra maneira é colocar executar até o cursor com eco. Então eu vou executar até onde está o cursor e com eco. Então, por exemplo, se eu colocar o cursor aqui nesse ponto, ele vai executar o programa até aqui apenas. Ele não vai chegar a concluir o programa, não vai calcular o volume aqui da esfera. Então vamos fazer isso. Então observe que ele só calculou aqui até o valor do raio. Agora, se eu colocar, vamos supor, o cursor bem aqui nesse ponto e executar até onde o cursor, ele calculou apenas até essa parte aqui, 4/3 de π. Ele não calculou o restante aqui. Se eu colocar aqui nesse ponto, vai dar erro, né, porque justamente vai ficar vezes, né, 4/3 de π vezes, aí ficou uma parte aqui que deu erro. Observe que também você pode executar o programa utilizando aqui as teclas de atalho que são apresentadas aqui. Uma outra maneira de você executar o programa é clicando aqui nesse íconezinho, nesse triângulozinho aqui, tá? Aí observe que quando eu cliquei aqui, também não apareceu nada. Uma das maneiras de fazer com que apareça o resultado é você acrescentar aqui no programa a função disp, né? Então ela vai mostrar no display o que eu quero que mostre, aí no caso o V de volume aí, tá? Então eu vou salvar e vou executar agora. Aí deu erro porque faltou um Pzinho aqui, né, de disp. Então eu posso executar, ele vai pedir para salvar e executar. Aí observe que já aparece o resultado aqui normalmente. Uma outra maneira é você executar pelo próprio console aqui, tá? Então eu vou dar um CLC aqui, tá? Vou abrir o editor aqui para mostrar o programa e a gente pode usar o console para executar o programa. Então a gente usa a função exec. Aí no caso aqui a gente tem que estar no diretório aqui, o programa tem que estar no diretório. Se não tiver, ele não vai, ele vai dar uma mensagem de erro aqui, né? Então o programa tem que estar aqui no diretório. Se não tiver no diretório, você vai ter que, no caso aqui, abrir o diretório e procurar na pasta para poder abrir. Então você coloca exec e depois você coloca o nome do programa. No caso aí a gente colocou esfera.sce. Tem que colocar a extensão SCE também. Então a gente executa aqui e ele vai dar o resultado. Nesse caso aqui, ele vai ecoar todos esses, o que foi escrito no programa, né? No caso, ele vai colocar todas essas informações que foram escritas aqui no programa. Uma outra maneira é você colocar exec, o nome do programa, só que aqui eu vou colocar entre aspas, entre parênteses, né? E depois eu coloco entre aspas o nome do programa, aí vírgula, e aqui nós temos algumas opções de mostrar a execução do programa, né? Vai ser justamente um número aqui. Então, por exemplo, se eu colocar 0, ele vai
é o valor padrão. Ele vai colocar as informações que apenas que não tem o ponto e vírgula. Se eu colocar -1, nada vai ser impresso. Se eu colocar 2, vai ecoar cada linha do comando. E assim por diante. Tem esses outros aqui também, mas os mais usados são esses 3 primeiros. Então vamos voltar aqui para o programa. Vamos colocar, por exemplo, 0 aqui e executar. E observe que ele vai mostrar duas vezes o valor do volume aqui, justamente porque aqui ele está sem o ponto e vírgula, então ele vai mostrar esse cálculo, e aqui ele vai mostrar novamente o valor do volume, porque ele tem o comando disp aqui. Então, vou dar um CLC aqui para limpar a tela, e o que nós fizemos foi usar o script. E no script, todas as variáveis elas permanecem depois que a gente executa o programa. Por exemplo, se eu quero calcular o V, eu posso chamar aqui o valor do V. Se eu quiser o valor do R, eu coloco o R aqui, ele vai aparecer o valor do R. Isso já não vai ocorrer com as funções, serão vistas numa próxima videoaula. Então, até a próxima e muito obrigado.